murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois esconde de nós o teu rosto, pois deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos barro, tu és oleiro, nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós somos teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. No nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. Depois de tudo isso, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás com a tua conta? Mas ele faz essas perguntas todas, né? Mas o que nós queremos deixar é esta lembrança, que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu o Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que Deus possa estar preocupado com a tua vida, se envolvendo com a tua vida e abençoando a tua vida. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade de falar contigo, Senhor. Muito obrigado. Tu que és o Deus Criador dos céus e da terra, tu nos ouves, Senhor Deus, de uma forma amorosa. Teu rosto está inclinado sobre nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas palavras, os nossos pensamentos, a nossa omissão que trouxe tristeza ao teu coração, Senhor. Perdoe, Pai. Restaura-nos diante de ti, Senhor Deus. Pai querido, que a cada dia nós possamos entender que tu és o Deus que preparou hoje pela manhã um sol tão lindo, um dia tão maravilhoso, um clima tão agradável, Senhor, para nos dar de presente. Obrigado pelo teu imenso amor, o amor em Cristo Jesus, que morreu por nós. E Pai, conceda que este culto hoje seja uma aproximação maior contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar-se, quem sabe você fazer aquele movimento de conhecer alguém e... só um minutinho, antes de conhecer alguém, procurar alguma coisa, dá um tempinho para você, o conjunto vai estar tocando uma música aqui, para vocês se conhecerem, e depois vocês vão fazer a apresentação das pessoas que se conheceram. E de novo, aquela pessoa que apresentar a outra melhor, né? A que foi apresentada vai ganhar uma agenda, tem devocional diário e agenda para você escrever do lado, né? Uma masculina e uma feminina, ok? Então vamos movimentar, dar aquele boa noite, aquele bem-vindo, aquele abraço às pessoas que hoje estão nos visitando.
Som. Tudo bem, você pode sentar. Pessoal da galeria, o que se conhece mais rápido. Já está todo mundo sentado ali, né? Ok. Raramente a gente vê o pessoal da galeria apresentando o visitante. O que está acontecendo aí, gente? Mas hoje eu acho que vai ter alguém que vai apresentar o visitante ali. Senão eu vou pedir aí o Bruno para apresentar os visitantes, o Fernando para apresentar o visitante. Procura aí que ainda tem tempo, que eu começo aqui por baixo. Ok, gente. Vamos... geralmente eu começo do lado de cá. Vou começar do lado de cá hoje, né? Vamos conhecer as pessoas que nos visitam aqui? É uma alegria muito grande ter vocês aqui, né? Um ambiente assim, tranquilo para você, abençoado. Valéria, por favor. Ok. Deus abençoe. Só isso de apresentação? Lembra que os visitantes estão concorrendo aqui a uma agenda, né? Muito bem. Aqui do lado de cá, mais alguém? Jorge Siqueira. Ok. Deus abençoe. Ok. Tudo bem. E o Norberto da Cássia, como prestou bastante atenção, ele vai dizer o nome dos 4 para a gente. Marcelo. Mamanda. Então, Jorge, diz para ele aí. Perfeito, é isso aí, viu? Eu estava olhando que estava prestando atenção. Mais alguém que nos visita aqui? Isso, por favor. Não, tu fica de pé. Isso. Karine, que bom, Deus abençoe, que você seja feliz aqui entre nós, tá certo? Tudo bem. Mais alguém do lado de cá? Deixa eu ver se tem algum visitante aqui que vocês furaram em apresentar. Olha para o lado, olha para trás. Tem alguém aí, Marquesan? Tem alguém aí, não? Já foram apresentados, mas pode apresentar, Marquesan. Tá certo, ok. Deus abençoe. Cris. Vitória, que bom ter você aqui, tá bom? Deus possa abençoar grandemente a tua vida, ok? Continuar abençoando. Toríbio, vamos lá. Só um minutinho. O Lucas é a segunda vez que está vindo hoje. Semana passada ele veio pela primeira vez, ganhou o livro semana passada. E hoje temos um novo surdo visitando a gente, o Fábio. Esse é o Fábio, tem 25 anos. Ele faz Ciências da Computação na UFSM, nasceu em Santa Maria, cresceu aqui. Participou muitos anos aqui do nosso ministério. Em 2009 ele parou, retornou hoje e espero que continue. Como é que você soube tudo sobre ele? Perguntando? Tá jóia. Tá jóia. Tá aí. Tudo bem. Mais visitante do lado de cá. Já foi apresentada? Ok. Mais alguém? Daniel. Alexandre, que bom ter você aqui, viu, Alexandre? Deus te abençoe, que dê um coração muito feliz a você, tá bom? Mais alguém? Agora, a galeria, lá na galeria, vamos lá. Fernando, não tem nenhum visitante aí, Fernando? Nenhum? Quem é visitante da galeria, levanta a mão, por favor. Quem está visitando aí? Tá certo.
Tá certo, não tem ninguém. Muito bem. Quem apresentou melhor o visitante? Toríbio? Assim não vale. O pessoal daqui a pouco vai dizer que só porque é meu genro eu estou privilegiando, né, ele, né? Mas realmente ele se interessa, né? Então tá certo. Como é que é o nome dele? Fábio. Anne, dá uma subidinha aqui, por favor. Fábio. Não, só ela. Só ela. Tudo bem. A Anne vai ensinar para a gente o seguinte. Fábio. Não, apaga. Vai apresentar o Fábio para a gente, certo? Aqui está o Fábio. Que ele seja bem-vindo entre nós. E que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa abençoá-lo. Você está ensinando para a igreja. Ok. Por que é assim? Por que é assim? É o F, isso. Quando ele era criança, as pessoas estão brincando com ele. Por causa da franjinha e tal, então pegaram o F e Fábio e colocaram assim. Agora então que Deus te abençoe. Ok? Muito bem. Eu pedi ao ministério que sempre ensinasse alguns sinais para a gente, não é? Falar com os surdos, não é isso? Tudo bem. E o meu sinal é esse. Do Dacais vai ser assim, Dacais. Tudo bem. Aqui, Fábio. Depois explica ele como é que funciona aí, tá? Muito bem. Sobrou uma. Ainda vamos dar oportunidade para a segunda pessoa aqui, ó. Segunda pessoa. Essa aqui é feminina. Valéria e Jorge, tá? Muito bem. Os que votam na Valéria, levanta a mão. Os que votam no Jorge, levanta a mão. Jorge está aqui. Só tem uma. Pega aqui, Jorge, e dê para uma delas. E você explica ela como é que funciona, tá? Mas realmente é uma alegria, sabe, visitante, ter vocês aqui, né? Vocês são especiais para nós queremos ser pessoas que possam ajudá-los. 2 avisos. Primeiro aviso é para o culto de Páscoa, celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, dia 5. Como? Não ouvi, Rita. Acabaram de chegar. Já sabe o nome direitinho? Então, enquanto eu faço aviso, o senhor sabe o nome aí, está certo, para você dizer depois para a gente. Muito bem. Então, no dia 5, nós vamos ter o nosso culto, vai ser um café que nós vamos realizar aqui. O culto de manhã vai ser um culto conversando sobre a ressurreição, cantando sobre a ressurreição e tomando o nosso café aqui. Depois teremos a celebração da ceia. Então vai ser um domingo muito importante, começando 9h30, indo até 11h15, né? Este café longo, este compartilhar. E eu gostaria de convidar você para estar aqui, só que nós precisamos saber quantas pessoas são, precisamos dizer, você vai trazer isso, aquilo, outro, né? Para a gente ter um café aqui gostoso. Patrícia, cadê a Patrícia? Fica de pé, Patrícia. A Patrícia está lá, você procura a Patrícia e diz, olha, eu vou estar aqui no Café Pascal, né? Nós temos lugar para 160 pessoas sentadas à volta da mesa, podemos colocar um pouquinho mais, mas nós precisamos organizar bem isso. Então, domingo, dia 5, mas faça a inscrição já hoje, esse é um aviso. Passou esse aviso. Segundo aviso, dia 12, 7 dias depois, no outro domingo, nós vamos ter a feira missionária. Nós estamos orando, divulgando missões mundiais, missões pelo mundo todo, que a nossa Convenção Batista tem sustentado cerca de 1000 missionários pelo mundo. E nós vamos ter uma feira missionária. Então nós vamos vir para cá às 4h da tarde, com várias barraquinhas aí, né? E vamos ter várias guloseimas,
esse nome é antigo, né? Guloseimas, né? Umas coisas para a gente comer aí e que vocês vão trazer, né? Que vocês vão trazer. E ficamos aí, quem quiser já ficar para o culto da noite, nós então continuamos para o culto da noite e vamos principalmente obter informações sobre o que nós estamos fazendo pelo mundo que precisa de Cristo, aí estaremos divulgando. Então, no dia 12, a partir das 3 horas, 4 horas, você também precisa procurar a Patrícia, nós vamos fazer um bazar também, não é isso? E ela vai dar as outras informações sobre o bazar, o que precisa trazer e tal, para a gente dar para as pessoas ou vender para missões. A gente vende num preço bem baratinho e todo o dinheiro que é recolhido aqui nós mandamos para os nossos missionários que estão por este mundo afora aí. Amém? Vamos então, meus irmãos, assim com muita alegria, eu gostaria que vocês assim pudessem louvar a Deus com intensidade de coração, né? Se você quer cantar alto, Deus não importa com a tua voz. Se você é desafinado, o que importa é o teu coração. Se você quiser levantar as tuas mãos, pode levantar. Se você quiser bater palmas, você bate. Se você quiser ficar de joelhos, você fica. O importante é que você entenda que você está diante de Deus, esse Deus todo soberano. Rita, quem é que vai apresentar? Pigato. Ah, que bom. Deus abençoe vocês dois, tá? A igreja vai estar sempre de portas abertas para vocês aqui. Um grupo com corações cheios de amor, sabe? E que quer realmente aprender a amar vocês, ok? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Quem ficar à vontade pode ficar de pé, quem tiver à vontade dessa maneira. Que privilégio podermos estar aqui nesse templo, na casa de Deus. Mas lembrando que a casa de Deus mesmo somos nós. E esse Deus todo-poderoso, esse Deus cheio de glória, o Rei dos Reis, Ele pode morar dentro de nós e nós somos a casa do Espírito Santo. Pensando assim, durante esse louvor, vamos estar conectados com Deus. Não se importa com o irmão que está do teu lado, mas esteja realmente preocupado com o teu relacionamento com Deus, com o teu contato com Deus. Louve do fundo do teu coração e que, independente de como seja a tua voz, a tua bateção de palma, a tua maneira de louvar, que seja para Deus e que seja sincera e do fundo do teu coração. Vamos lá?
Amém. Que nós possamos ser usados por Deus, que Deus possa usar de todo esse poder para mudar as nossas vidas e que através das nossas nós possamos mudar de outros. Hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, yeah, yeah. Amém. Senhor Deus, esteja cada vez mais presente na nossa vida, Pai. Que Tu possas usar do Teu poder, Senhor, para transformar nossa vida. Para que nós sejamos mais parecidos contigo a cada dia, Senhor. Que nós sejamos melhores servos, melhores seguidores de Ti, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nós temos de Te conhecer e de Te louvar. E que a cada dia nós possamos estar mais perto de Ti, Senhor. Amém. Você
tua voz me traz paz e me faz entender que a tua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo eis-me aqui. Eu digo Jesus, eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A tua mão me guiará. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A tua mão me guiará. A tua mão me guiará. A tua mão me guiará até o fim. Amém. Pode se assentar. Agora, as pessoas mais importantes deste culto, vou pedir para vir até a frente, são as crianças, para nós, não é isso? Que elas vão agora descer para o culto infantil delas, mas antes, por favor, venham até aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Assim, mais as crianças que estão lá na galeria. Tudo bem. Que bom. Deus possa trabalhar na cabecinha, na mente, no coração delas. A gente que sabe que o amor verdadeiro vem de Deus, que o amor possa ser derramado no coração de cada uma delas. Interessante, né? Nas igrejas, e aqui eu estou reparando, tem mais meninas do que meninos. No céu vai ter mais mulher do que homem. Se bem que lá, não tem essa questão de sexo, né? Mas as mulheres, parece que Deus já deu um coração mais doce, mais amoroso para elas, né? E elas ouvem mais a voz de Deus. Só mais meninas, né? Mas que Deus possa abençoar todos de igual forma. Eu quero, então, orar, né? A Deus, pedir pela vida de cada uma delas. Sara, você quer orar, Sara? Não? Por quê? Tem vergonha? Tá. Nós tínhamos uns oradores oficiais aqui, eles oravam assim com... Vamos pedir a Deus então? Senhor, obrigado pela vida de cada uma dessas crianças que Tu conheces pelo nome, Senhor. Pai querido, cuida do coraçãozinho delas, Senhor, de uma forma muito especial. Assim como Teu Filho abençoou de uma forma especial as crianças, abençoe a vida dessas crianças. Senhor, que os professores hoje que vão ensinar, que tenham palavras de poder sobre a vida delas, Senhor Deus, e que a semente que for lançada hoje possa, no tempo próprio, produzir o fruto pela qual ela foi enviada, Senhor Deus. Abençoe os pais dessas crianças também, Senhor Deus, que possam ter cada vez confiança em Ti, crendo que essas crianças podem fazer diferença para melhor neste mundo, Senhor. Portanto, dê sabedoria a cada um deles. E, Pai, que esta noite seja uma noite muito especial, em nome de Jesus. Amém. Pode ser devagarzinho com a tia, né? É complicado. Os juniores podem aproveitar também e descer. Hoje vai ser o culto dos juniores também.
Boa noite, irmãos. Quem eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, que dê a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Os irmãos que também nos assistem pela internet, às vezes a gente recebe as mensagens dos irmãos aí que já passaram aqui pela igreja, estão morando em outras cidades, outros estados e até outros países e nos assistem aí pela internet também. Deus abençoe a vida de vocês. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 26. Marcos 11, 22 a 26. Eu vou ler na minha versão, não tem problema se você tem uma versão um pouco diferente, mas são palavras de Jesus com os seus discípulos. Jesus disse assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. São palavras de Jesus, palavra dele falando aqui. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Há alguns anos nós recebemos aqui a visita de uma missionária, eu desculpe o nome, não vou lembrar agora, ela trabalha no Egito. E lá, oficialmente no Egito, né, a gente sabe que tem muitas perseguições a cristãos no mundo todo, mas oficialmente no Egito o cristão não pode ser perseguido, embora haja muitas facções, muitas outras seitas, outras denominações que perseguem cristãos lá, mas oficialmente o governo não apoia nenhuma perseguição a cristão. Por quê? Ela testemunhou aqui que há muitos anos uma comunidade de cristãos que morava numa montanha, um monte próximo ao Egito lá, moravam em cavernas, bem próximo à montanha. O governo precisou abrir uma estrada exatamente onde era a comunidade morava, naquela montanha, nas cavernas que eles habitavam. E o povo disse: olha, nós não vamos ter para onde ir, nós não temos condições de sair daqui, como é que vocês vão? O governo: ó, não interessa, nós precisamos abrir essa estrada e nós vamos abrir. Aí ele falou: mas o que nós vamos fazer? E aí eles foram desafiados. O representante do governo disse: vocês não são cristãos? Não diz na Bíblia de vocês que se vocês orarem, o monte vai sair, vai se lançar no mar? Ora o Deus de vocês aí para você resolver a situação. O problema não é nosso. Nós vamos aqui dinamitar essa montanha e nós vamos abrir nossa estrada. E aí o líder daqueles cristãos lá se reuniram e tomaram a decisão, foram com representantes do governo e falaram assim: olha, nós pedimos a vocês 40 dias. Por que 40 dias? Porque durante esses 40 dias, nosso povo vai orar e jejuar e nós vamos pedir a Deus uma solução. E o governo aceitou. Então vocês têm 40 dias. Se no 41º dia vocês estiverem ainda lá, o problema não é nosso, nós vamos abrir a montanha. Aquele grupo de irmãos, aquela igreja, né, concentrada ali, orou 40 dias, jejuou 40 dias, no 41º dia deu um terremoto no Egito. A montanha se abriu e o governo não precisou dinamitar onde eles moravam. O governo passou a estrada no local onde a montanha foi rasgada. Abriu exatamente como o governo precisava. Por isso que os cristãos têm digamos assim, esse respeito pelo governo, que oficialmente não se pode perseguir um cristão no Egito. Compartilhei esse texto com os irmãos, que agora nós vamos ter um momento de oração. Eu queria agradecer a igreja, muito mesmo, porque há 2 meses minha esposa fez uma cirurgia, compartilhei no Facebook com os irmãos, compartilhei com outros irmãos, teve uma série de complicações durante o procedimento, teve uma hemorragia muito grande, e pelo problema que ela tem de saúde no fígado, ela não pode receber transfusão. Então passamos ali uns apertos, mas lá no hospital eu mandei mensagem para um monte de gente, WhatsApp, SMS, cheguei em casa no Facebook, pedi para a igreja orou, e na segunda-feira que ela estava mal, eu até brinquei, né? Ela estava mais branca do que o jaleco de médica que ela usava, né? Mas na terça-feira ela recebeu alta. Isso é poder de Deus, gente. Foi oração de vocês que ajudou que minha esposa pudesse sair do hospital. Está aqui a palavra, crê, não duvide. Queria que você tenha alguma coisa que gostaria de colocar diante do Senhor. Seja um problema de saúde,
seja um problema familiar, seja um problema financeiro, não sei, Deus conhece o seu coração. Às vezes não é muito fácil eu chegar aqui na frente, falar certas coisas bonitas, boas, a gente não sabe o que está passando no coração dos irmãos, mas Deus conhece a vida de vocês. E você, que creu nessa palavra aqui, não sou eu que estou falando não, eu te peço, fica de pé no seu lugar, tá? E eu vou estar orando a Deus, pedindo pela sua vida. Se você tem alguma coisa, fique de pé, creia em Deus no seu coração, não duvidando, e que Deus vai estar olhando pela sua vida nesse momento. Feche os teus olhos, irmãos, e vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Ó Senhor, só Tu conheces o íntimo dos nossos corações, ó Pai, só Tu conheces intimamente a nossa vida. Eu não sei aqui, ó Pai, que cada irmão que está de pé agora está passando, eu não sei o que estão sentindo, quais os problemas, mas nós sabemos, ó Pai, que Tu conheces a vida de cada um aqui, e muitas coisas, ó Pai, podem ser feitas por essas vidas que agora estão diante de Ti. Ó Pai, contempla a fé de cada um aqui agora, Pai. Nós Te pedimos isso porque reconhecemos que não há outro Deus no céu senão a Ti, Senhor. Não existe santo, não existe imagem de madeira, de pedra, de barro, de gesso, que tenha um poder tal, Pai, de tirar um monte do lugar, assim como nós ouvimos o testemunho daquela missionária. Mas só Tu, Senhor, que é o Deus sobre todos os deuses, o Senhor dos exércitos, Senhor, que não poupou Seu único Filho para que morresse por nós, tem este poder de agir na vida de cada um. Por isso eu Te peço, Senhor, que Tua santa e poderosa mão, Pai, possa estar tocando cada vida agora, neste momento, Senhor. Toca nesses corações, Senhor, pessoas que estão aqui reconhecendo o Teu santo nome, Pai, reconhecendo a Tua palavra que foi lida aqui. Não é doutrina da Igreja Batista de Santa Maria, não é doutrina de homem, Senhor, não é doutrina de pastor, mas é a Tua palavra que está dizendo, Pai, que Tu promete e não mente, Senhor. Toma a vida de cada irmão aqui, Senhor. Ó Pai, Tu conheces se há alguém doente, se há alguém que está passando necessidade na sua família, alguém enfermo no hospital, Senhor, que está carecendo de cura, cura em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, toma a vida de cada irmão, se está passando um problema com a sua família, seja esposa, marido, com os filhos, ó Pai, como diz a Tua palavra, que o inimigo veio senão para roubar e matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém, Senhor? Toma a vida dessas pessoas nas Tuas mãos, ó Pai. Nós Te pedimos isso, Pai, se há alguém aqui que está passando crise financeira, seja no trabalho, Senhor, seja qualquer problema, que Tu opere, Senhor. Ontem eu ouvi um testemunho tão bonito da irmã, Senhor, falando as bênçãos, as maravilhas que ela adquiriu, o seu carro, a sua casa, e a gente não sabe que Jesus não é isso, Pai, só de dar bem material, mas também a Tua palavra promete, Pai, que aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, Tu abençoa. Por isso eu Te peço uma bênção especial para a vida de cada irmão aqui que está passando também uma crise financeira. Nós Te pedimos isso, Te clamamos, ó Pai, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. Ainda ao som de uma música, aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas a Deus, podem fazê-lo nesse momento. Eu digo aos visitantes, fiquem tranquilos, isto é um compromisso nosso, como membros dessa igreja e como convertidos em Jesus, que entendemos que o dízimo e a oferta é que Deus nos pede. Nós não estamos dando nada que não pertence a Deus, nós estamos devolvendo aquilo que pertence a Ele. E a palavra dele nos coloca isso claramente, e nós entendemos assim. Então façamos nesse momento, os irmãos que vieram preparados podem fazer, depois o pastor estará ministrando a palavra dessa noite. Deus abençoe. Quero andar nas alturas, não temerei, vou me jogar em Teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A Tua mão me guiará até o fim. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu tens nos sustentado, Tu tens cuidado das nossas vidas, e o Senhor tem sido a nossa esperança, Pai. Muito obrigado
porque estamos bem, estamos em paz, guiados pela Tua mão. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles, Pai, que têm colocado a sua confiança no Senhor. E pedimos também, Pai, para que a Tua palavra possa nutrir os nossos corações e nos dar um novo ânimo, uma nova alegria na nossa fé e experiências com Deus também, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre o Deus invisível. O Deus invisível. Estamos dedicando esse mês e o próximo mês neste tema que é muito interessante. Deus invisível, porque Ele é invisível, Ele está dentro também de nós, e Ele também é visível porque Ele se manifesta através da vida de pessoas. E nesta noite nós vamos dar continuidade a esta série de mensagens. Então, se você tem Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33. Se você não trouxe a sua Bíblia, tem os slides aqui, vai passar os slides. Nós vamos ler duas porções da mesma história. Êxodo, um pouquinho em Êxodo 33 e um pouquinho em Êxodo 34. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá bom? Êxodo 33, a partir do verso 18, diz assim: Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Agora, Êxodo 34, do 29 ao 35, diz assim: quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Eu quero falar nessa noite com você sobre este tema, a glória do Deus invisível. A glória do Deus invisível. Ou melhor, a glória do Deus resplandecente. Invisível é a série, a glória do Deus resplandecente. Nós estamos com um probleminha no Data Show, mas fiquem tranquilos, nós estamos trocando uma peça do Data Show. Daqui a algumas semanas nós vamos restabelecer. Vai dar algumas falhas, mas fique tranquilo. Certa vez, uma menina estava indo para a escola, e ela ia todos os dias para a escola a pé, uma certa distância, e um dia ela foi para a escola e começou a trovejar, relampejar, e ela saiu e a mãe dela ficou preocupada com ela. Ela saiu e a mãe percebeu que ia cair uma tempestade, um temporal. O que aconteceu? A mãe foi em direção à menina de carro. Quando ela olhou a menina na rua, ela olhou e percebeu que a menina, sempre quando dava lampejos no céu, a menina parava e sorria para o céu. E continuava mais uma vez e sorria para o céu. E a mãe dela foi na direção dela e perguntou: minha filha, o que você está fazendo? Ela disse o seguinte: mãe, eu estou sorrindo porque Deus não para de tirar fotos minhas. Então a inocência daquela menina nos mostra o quanto nós precisamos da glória de Deus, o quanto nós precisamos ter um relacionamento com Deus, o quanto nós precisamos ter a confiança de que essa glória de Deus está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o temem.
A glória de Deus, ela pode resplandecer sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Mas o que é glória? Glória é a autorrevelação da santidade, pureza e natureza de Deus. A presença ativa de Deus para salvar o seu povo. Isso é glória. Karl Barth diz o seguinte: a glória de Deus é a aparência, expressão e manifestação de tudo que Deus realmente é. Então a glória de Deus seria como a essência de Deus, a grandeza de Deus e o poder de Deus. Isso é glória de Deus. Mas nós lemos um texto de um homem que teve uma experiência da glória de Deus. Mas nós precisamos entender toda a história, o porquê que essas coisas chegaram aqui, porquê que um homem sobe, vai numa rocha e vê a glória de Deus. Eu quero explicar para você essa história. O livro do Êxodo poderia ter outro nome. Se você pudesse chamar o Êxodo de um outro nome, ele se chamaria o livro da redenção. O Êxodo é o livro da redenção, ou seja, Deus tinha um povo. Quando o povo de Deus foi se espalhando pela terra, ele foi crescendo, pessoas foram nascendo, e a Bíblia fala sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Jacó tinha 12 filhos, e sendo que o mais novo era um sonhador, e eles tinham ciúmes do sonhador chamado José, eles vendem esse rapaz para o Egito, ele vai para o Egito e se torna o governador do Egito. Quando há fome na terra do seu pai e dos seus irmãos, eles vão para o Egito. Tem aquela história do encontro deles lá no Egito. Então José vence na vida e ele se torna o governador do Egito. Só que troca o faraó lá no Egito. O que acontece? O faraó que sucedeu o outro, ele oprime o povo de Deus, ele escraviza cada vez mais. Eles trabalhavam em construções, quanto mais eles trabalhavam, mais ele escravizava. Eles davam palha para o povo fazer tijolos, mas ele falou assim: agora eu não vou mais dar palha, além disso vocês vão ter que buscar palha longe para fazer os tijolos. Então aquela opressão sobre o povo. O que acontece? O povo de Deus começa a clamar a Deus, e Deus fala assim: o clamor de vocês subiu até mim. E o que acontece? Deus fala assim para Moisés, aliás, Deus levanta um libertador. Moisés nasce naquele meio, e Deus vê Moisés e o chama para ser o libertador do povo. Então Moisés começa a ser usado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele é o líder espiritual daquele povo. E aí ele chega diante de Faraó e fala assim: deixa o meu povo ir. E Faraó disse: eu não vou deixar teu povo ir. E Moisés fala: então Deus vai enviar pragas a vocês. Deus envia 10 pragas, e Faraó com o coração endurecido não deixava, até que a última praga, que foi aquela da morte dos primogênitos, ele não aguenta mais e fala assim: o Deus de vocês é poderoso mesmo, vão embora daqui. O povo sai em direção à terra prometida, a Canaã. O povo sai, e quando eles chegam diante do Mar Vermelho, Moisés não sabe o que faz. Deus fala: estende a tua vara, o teu cajado. E quando ele olha para trás, vem Faraó. Faraó não se contém e falou: eu não vou deixar eles embora, eu vou pegar eles. Ele vai em direção ao povo, só que Moisés toca no mar, o mar se abre, o povo passa. O que acontece? Os egípcios entram ali e são afogados na água, e eles morrem, todos aqueles cavaleiros lá. Muito bem. Aí o povo fica mais tranquilo, dão umas murmuradas pelo meio do caminho, até que Deus fala assim: eu preciso organizar esse povo. Então Deus fala assim: eu vou dar mandamentos para esse povo, eu vou organizar esse povo para que eles me temam, entendam que eu sou Deus, apesar de todas aquelas murmurações. Muito bem. Aí Moisés sobe no Monte Sinai, recebe lá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que você sabe, até quem não é cristão sabe dessa história. Então Moisés está feliz, Deus vai dar os mandamentos. Então, e aí quando eles descem e chegam diante do povo, eles escutam barulhos de danças, o povo dançando e pulando. Eles falam: o que é isso? Será que é grito de vitória? Não é? O que é isso aí? Não sei o que está acontecendo. Sabe o que o povo tinha feito? Eles tinham feito um bezerro de ouro. Enquanto Moisés demorava lá, ele falou assim: esse Deus aí, não é esse Deus que nos tirou do Egito, vamos fazer um Deus aqui para nós. Aí eles pegam as argolas, os ouros, as riquezas, e botam lá na fundição e sai um bezerrão lá. Eles falam: agora esse bezerro vai ser o nosso Deus, ele vai à nossa frente, nós vamos atrás dele. Moisés fica irado, ele fica enfurecido. Sabe o que ele faz? Ele quebra as tábuas do testemunho ali.
antes de chegar diante do povo, ele fica enfurecido. E Deus muito mais. Deus muito mais. E Deus fala assim: Moisés, eu não vou mais ir com esse povo. Esse povo é obstinado e rebelde. Esse povo é difícil demais. Que povinho difícil. Eu tiro eles do Egito, eu faço eles se movimentar pelo deserto, e agora esse povo me abandona. Moisés, eu não vou com esse povo. Moisés fala assim: você não vai com a gente? Então risca o meu nome do livro da vida. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu só vou riscar do meu livro quem me desobedecer e quem não me honrar. Você eu não vou riscar do meu livro. E aí Moisés, diante de toda aquela confusão, ele chega e arma uma tenda diante do povo, que era a tenda da revelação, a tenda onde Deus falava com ele. Ele entrava na tenda e ele falava com Deus, e o povo sabia que Deus estava com Moisés, e o povo começou a temer a Deus, porque Deus falava com ele. E aí Moisés chega para Deus: Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor nos tirou lá da escravidão, e agora a gente está aqui, e agora o Senhor vai desistir de andar com a gente. O que eu vou falar para esse povo? O que eu vou dizer para eles? E Deus fala assim: eu não vou com esse povo, inclusive eu vou matar. E a Bíblia diz que Deus matou alguns. Deus chegou para assim, pediu para Moisés falar assim: diz aí para o povo quem é que está comigo. Os levitas todos vieram para o lado de Moisés, e outros ficaram, e Deus matou eles. Às vezes a gente pensa que Deus é bacaninha, que Deus é bacana, que Deus é ótimo. Deus matou aquele povo, porque aquele povo era um povo rebelde, um povo que não temia, e Deus o matou. E aí o que aconteceu? Moisés fala assim: Deus, eu estou peregrinando por esse deserto há muito tempo, Senhor. Agora o Senhor disse que não vai mais com a gente. Não pode, vamos juntos, vamos com a gente. Deus falou assim: Moisés, você é o meu servo. Vamos fazer o seguinte: eu vou à frente de vocês novamente. E Moisés chega para Deus: você vai à nossa frente? Então mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória, vamos ver se tu vai com a gente mesmo. E aí dá o texto aqui que a gente leu sobre a glória de Deus. A jornada de redenção eterna só pode ser completada com a presença da glória de Deus. A jornada de redenção eterna só pode ser completada com a presença da glória de Deus. Então nós vamos ver verdades sobre a glória de Deus. Em primeiro lugar, a glória de Deus ainda não foi totalmente revelada. Você sabia disso? A glória de Deus não foi totalmente revelada. Moisés falou: Deus, mostra-me a tua glória. Sabe o que Deus falou para ele? Moisés, você não vai poder ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Agora eu te faço uma pergunta: existem textos na Bíblia que dizem que pessoas, inclusive Moisés ali atrás falava que ele via Deus face a face. Não era Deus em essência, era como se fosse um anjo ou uma voz de Deus, mas não era a face de Deus. A Bíblia fala sobre face, mas não era a face em si de Deus, porque se fosse a face, Moisés tinha sido fulminado por Deus. Deus satisfez o pedido de Moisés, mas com limitações, pois uma revelação completa de Deus só aconteceria na eternidade. Moisés não veria a essência de Deus, e sim uma manifestação de Deus. Um ser humano não poderia sobreviver fisicamente na presença de Deus. O mesmo terá de sofrer transformação antes de aguentar a presença de Deus. Do jeito que nós estamos aqui nesse corpo humano, se nós pedirmos a presença da glória de Deus, a gente morre, Ele nos fulmina. Se alguém chegar para Deus assim: eu quero ver a tua face, e Deus fala: você quer ver? Então você vai morrer agora na minha frente aqui, porque a glória de Deus, ela fulmina uma pessoa. Uma pessoa que diz: eu quero ver a glória de Deus, ela vai ser fulminada por Deus. Mas como assim, João? A gente não tem que buscar Deus? Nós temos, só que tem uma coisa: nós ainda não estamos preparados, nós não temos caixa ainda para suportar a glória de Deus. Você só vai conhecer a glória de Deus se você for transformado. Se você não for transformado, você não vai poder ver a glória de Deus. Certo homem cego percorria as ruas de sua cidade, levando consigo uma lamparina acesa. Quando lhe perguntaram para que precisava de luz se não podia enxergar, o cego respondeu: não carrego a luz para que eu não tropece, eu levo para que não tropecem em mim. Tem um texto em Deuteronômio 29 que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçam a todas as palavras desta lei. Nós não vamos encontrar nessa esfera aqui a glória total de Deus. Nós não vamos encontrar, isso vai ser ilusão. Nós temos relances da glória de Deus, nós temos manifestações.
A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Deus revelou Jesus Cristo, mas ninguém nunca viu a Deus. Você consegue entender isso? A glória, a majestade de Deus ainda não nos foi revelada totalmente. Nós vamos conhecer isso um dia. Mas então como é que eu posso um dia encontrar a glória de Deus? Você tem que receber um novo corpo. Você tem que receber um corpo glorificado. Se o seu corpo não for glorificado, você nunca vai estar diante da glória de Deus. Então, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo de Deus, quando ela passar desta vida para a eternidade, e ela crer em Deus de fato, ela vai receber um corpo celestial. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra dos terrestres. Quando a gente morrer, o nosso corpo físico, ele vai ser semeado na terra em desonra, e ele ressuscita em glória. Você está entendendo isso? Ele semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Então, para nós termos uma experiência com a glória de Deus, de fato, nós precisamos receber um novo corpo, senão a gente não vai ter encontro com Deus. Então, aquele que crê em Deus, quando ele morre, ele recebe um novo corpo, e esse novo corpo é transportado para a eternidade. Quando a pessoa chega lá, ela vê aquela cena infinita da glória de Deus. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente tem que tomar cuidado sobre Deus. Deus é muito sério, gente. Deus é muito sério. As coisas de Deus são muito sérias. Quando a gente fala alguma coisa sobre Deus, isso é muito sério. Porque Deus fala assim, você quer me ver, você quer me experimentar, eu quero te dizer uma coisa, eu não posso derramar tudo sobre mim na tua vida, senão eu te mato aqui, cara. É assim que Deus age. Deus é assim. Segundo lugar, a glória de Deus traz consigo o amor eterno. A glória de Deus traz consigo o amor eterno. Deus falou, muito bem, Moisés, eu vou continuar com vocês. E ele disse, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. O Deus que estava irado com o povo, é um Deus tão especial, que agora Ele está amando o povo novamente. A ira de Deus tinha se acalmado. Agora Ele mostraria a Moisés a sua bondade, as suas boas intenções, a sua benevolência, tudo contido em sua presença, visando ao benefício tanto de Moisés, quanto do povo de Israel. A justiça de Deus está sempre presente, mas sempre temperada com amor. Deus queria julgar aquele povo, mas ao mesmo tempo Deus tinha um amor por aquele povo. E Moisés disse, Deus não mata esse povo. O povo de Deus, que temia Deus. E Deus falou, eu vou derramar bondade sobre esse povo agora. Eu vou derramar amor sobre esse povo. Isaías 54, 7 e 8 diz assim, por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, no impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Às vezes eu fico pensando como é que Deus me olha. Ele deve olhar, que guri chato. Para você, que mulher chata, que cara difícil, que cara rebelde, que cara obstinado. Mas ele diz assim, ao mesmo tempo eu amo ele, ao mesmo tempo eu tenho um amor eterno por ele, eu amo ele desde a eternidade e vou continuar o amando eternamente. Esse é o nosso Deus. Terceiro lugar, a glória de Deus é encontrada na rocha. A glória de Deus só pode ser encontrada na rocha. O Senhor prosseguiu, aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Deus pensou assim, olha, eu vou fulminar ele se ele pedir isso, eu vou matar ele aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu amo muito ele. Vai para uma rocha, e ele vai na rocha. E Deus fala assim, ó, fica na fenda da rocha, eu vou estender a minha mão e eu vou passar sobre você. Você vai ver as minhas costas. E ali naquela rocha, Deus tem um encontro com Moisés. Moisés veria ele por meio de uma fenda da rocha, pois assim não sofreria o pleno impacto da energia divina. Não contemplaria a face de Deus, mas veria em um relance o Senhor. Um relance o Senhor. A Bíblia fala muito sobre rocha. Cristo, ele é apresentado como uma rocha para nós.
em momentos de dificuldades, como Moisés estava, aquele momento difícil, assim como nós passamos momentos difíceis familiares, pessoais, no trabalho, nos pensamentos, nos relacionamentos, o que acontece? Deus o chama para ir para a rocha. Você quer ter uma experiência comigo, Moisés? Então você vai ir para a rocha. Eu quero que você esteja lá na rocha que eu vou me apresentar para você. Tem um coelho chamado daimão. Ele é um coelho sírio. Esse daimão é conhecido como o coelho das rochas. Ele é extremamente vulnerável ao ataque dos seus predadores. Entre os seus inimigos estão as cobras, as águias, os leopardos, os cães e criaturas de rapina. Esse coelho, o daimão, ele é muito frágil. Sabe o que ele faz quando está difícil? Quando ele vai ser destruído, ele corre para a rocha. Ele entra na rocha e ele lá se esconde. Eu quero dizer para você que a glória de Deus é encontrada na rocha. A Bíblia diz que Cristo é a rocha. Você vai encontrar a glória de Deus em Cristo, na presença dEle. Você está vivendo situações difíceis e dentro dessas situações difíceis você não consegue mais ter um relacionamento com Deus. Vai para a rocha. É na rocha que você encontra a presença de Deus. É na rocha que você se fortalece na presença de Deus. É na rocha que você se esconde. É na rocha que você percebe coisas que Deus te fala específicas. É na rocha. Você tem que ir para a rocha, porque a glória de Deus é encontrada na rocha. Na rocha. Os homens que têm encontrado Deus são homens que vivem em esconderijos. Os homens que têm encontrado a presença de Deus são homens que têm estado em esconderijos. O seu quarto na madrugada pode ser um esconderijo. O seu carro no estacionamento de ninguém está vendo pode ser o seu esconderijo ali na presença de Deus. Você tem que ir para a rocha. Você tem que ir para a rocha. Moisés estava cansado, estava sobrecarregado, e ele queria que Deus fosse com ele. Ele falou: Deus, tu vai comigo, então me dá uma direção, Deus. E Deus fala: você quer? Vai para a rocha, meu. Vai para a rocha, se esconde na rocha que eu vou me revelar para você. Salmos 18:2 diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Ele é a nossa rocha. Você quer encontrar Deus? Vá para a rocha, busque a rocha e Ele vai se revelar para você. Quarto lugar, a glória de Deus gera transformação, temor e certeza. A glória de Deus gera transformação, temor e certeza. Moisés vai àquele lugar, encontra a presença de Deus. Deus dá novamente novas tábuas para ele, escritas com o dedo de Deus. Ele dá diversas orientações para o povo. Moisés passa 40 dias e 40 noites naquele monte, ele sai de lá. Quando ele desce, o povo olha para ele. O texto diz que o rosto de Moisés resplandecia. A presença de Deus estava sobre ele e o seu rosto resplandecia com a presença de Deus. E aí o que aconteceu? O povo viu que a pele do seu rosto resplandecia e tiveram medo de se aproximar dele. Aquele povo que vivia reclamando, que vivia murmurando para Moisés, agora ele se afasta e diz assim: não chega perto, o homem está resplandecendo. E o povo teme, porque o povo sabia que a presença de Deus estava com Moisés. Pessoas que experimentam um relacionamento com Deus são pessoas que são transformadas. São pessoas que temem a Deus e faz outras pessoas temer a Deus. E o povo percebe a certeza da presença de Deus. Você precisa resplandecer a presença de Deus. Moisés, durante aquele período, tomou parte na glória dos céus, e a luz demorou-se sobre o seu rosto. E olha que coisa interessante, Moisés tinha pisado na fronteira entre a terra e o céu, e saiu dali transformado, carregado com a energia divina. Moisés foi na fronteira, ele chegou na fronteira, ele percebeu o lado celestial, e ao mesmo tempo o lado humano, o lado terreno. Ele foi na fronteira, e ali na fronteira, com o céu e a terra, ele teve uma experiência com Deus. Ele conheceu a Deus. Ele esteve próximo de Deus. Ele esteve junto a Deus na fronteira. E isso gerou transformação na sua vida. Você tem que ir mais para a fronteira, sabia? Você está muito desse lado aqui.
Você está muito no terreno. Você tem que ir mais para a fronteira com o lado celestial e olhar para as coisas celestiais. Porque senão você vai viver nesse mundinho aqui de uma pobreza espiritual, de tolices, de egoísmo. Você tem que ir para a fronteira entre a terra e o céu e ter experiências com Deus. E buscar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu com Jesus. Os discípulos gostavam muito de Jesus, claro, ele era o mestre. Mas de vez em quando eles desconfiavam. E sabe o que aconteceu? Moisés levou Pedro, Tiago e João e foi ao monte. E naquele monte ele foi transfigurado. E sabe quem é que estava lá? Moisés e Elias. Moisés e Elias falaram sobre Jesus. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés simbolizava a lei e Elias os profetas. Então, diante dos discípulos de Jesus, Moisés e Elias falou para eles: olha, a lei e os profetas mostram que ele é Deus. E sabe o que diz o texto que aconteceu? E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele, a Jesus, ouvi. A ele temei, a ele tenha a certeza da sua vida. Ele foi resplandecido diante dos discípulos. Moisés foi resplandecido na presença de Deus para que o povo visse que Deus queria andar com eles, que Deus era verdadeiro mesmo. E Jesus foi resplandecido diante dos discípulos para que os discípulos pudessem saber que Ele era Deus e que a lei e os profetas aprovavam isso diante dos discípulos e diante do céu. Diante do céu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:6 o seguinte: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a face de Cristo revelou Deus, mas não toda a glória de Deus. Ele revelou aquilo necessário para o ser humano de Deus, porque a glória de Deus nós vamos ver totalmente na eternidade. Quinto e último lugar para você não dormir, vamos lá. A glória de Deus é refletida através de Jesus Cristo. O que aconteceu? Assim que ele acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Vou te explicar isso. Moisés está brilhando. Ele chega diante do povo e ele coloca um véu, ele tapa o rosto dele diante do povo de Israel. E quando ele voltava à tenda, ele tirava o véu para ficar na presença de Deus. O que isso significa? Eu vou te explicar, presta atenção. Moisés precisou usar um véu para proteger o povo da radiação. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, tirou vantagem dessa circunstância para dar a entender o seguinte: que o véu indicava a cegueira e a dureza de Israel, que os impedia de se voltarem para Cristo. Acerca de quem Moisés falou: mas quando esse véu é removido, então também entramos na iluminação e somos transformados de um estágio de glória para outro. Quando se ensina acerca da lei mosaica hoje em dia, o véu continua posto sobre os corações e as mentes dos israelitas, porquanto não podem perceber Cristo e os ensinamentos. E em Cristo esse véu é retirado, ou seja, a glória de Deus brilhou sobre o povo, e mesmo a glória brilhando sobre o povo em determinados momentos foi incrédulo. E Paulo fala que os israelitas até hoje, eles usam o véu, eles não percebem a glória de Deus, e quem retira esse véu é Cristo. Cristo retira esse véu para que as pessoas percebam quem é Deus, mas muitas pessoas ainda estão como que olhando as coisas de Deus com um véu, tapadas, elas não conseguem perceber as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Deus tem feito grandes coisas, Deus está se manifestando, Deus está se movimentando sobre as pessoas, e muitas pessoas estão com um véu, eles não conseguem perceber a glória de Deus, eles não enxergam a presença de Deus, mas a glória de Deus está brilhando, e nós precisamos ter esse sentimento de ter um relacionamento com Deus sem o véu. Dizem que no refinamento da prata, deve-se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas são mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas.
Então o ourives, ele tem que pegar a prata e colocar no fogo bastante tempo, porque se ele tira rapidamente, ela não está pronta ainda. E como que o ourives sabe que a prata está pronta? É quando ele enxerga o rosto dele na prata. O rosto dele na prata. Então, Deus quer que a nossa vida seja um espelho da sua glória. E Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, 13 a 18, vou ler só o 18, Paulo diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Nós estamos sendo transformados. Aquele que é discípulo de Jesus a cada dia está sendo transformado. Você está sendo transformado. Você está sendo transformado. Vai ter um momento que você vai estar pronto para entrar na eternidade, porque você vai estar refletindo a glória de Deus, e você vai receber um novo corpo glorificado, e você vai ter um encontro pessoal com Deus na eternidade. Pessoal com o nosso Deus na eternidade. Para terminar, pode passar, colocar o título novamente. Eu quero te sugerir 3 aplicações dessa mensagem. 3 aplicações para a sua vida e para a minha vida. Presta atenção. Em primeiro lugar, clame a Deus para, em primeiro lugar, que Ele te ajude a você abandonar os deuses falsos que dirigiram a sua vida. O povo fez um bezerrão lá. Esse bezerro vai ir à frente e nós vamos atrás dele. Aí você fala assim: João, não tem bezerro em casa, meu? Nunca vi isso. Mas você tem outros deuses. E você tem que abrir mão desses deuses para seguir a Cristo. Você tem que renunciar a esses deuses. Deus falou: eu não vou mais com esse povo. E Moisés fala assim: vamos, Senhor, nós vamos clamar para que a tua glória vá à nossa frente. E Deus fala: tudo bem, eu vou com vocês. Renuncie os deuses falsos que dirigiram a sua vida até hoje. Senão a glória de Deus não vai com você. Não pensa que Deus vai contigo te abençoando porque tu é um cara bacana. Tu está enganado. A glória de Deus vai, mas eu também tenho outros deuses, todo mundo tem, a gente vai só empurrando. Cuidado, porque Deus não vai com você. Deus não vai dirigir a sua vida se você tem uma parafernália de deuses na sua vida. Deus não vai com você, meu. Não pensa que Deus é graça. Cuidado, você tem que renunciar aos deuses falsos. Segundo lugar, segunda aplicação, clame a Deus para Ele te libertar da obstinação e rebeldia. Gente, nós somos muito ruins, nós somos chatos, a gente é rebelde demais com Deus e com as pessoas. Nós somos obstinados. Talvez tem gente aqui que está escutando, nem está prestando atenção, já está pensando nos lucros da semana, no que vai fazer essa semana, no que vai ganhar, no que vai superar. Cuidado, isso é obstinação, isso aí vai te matar uma hora. E outra coisa, pare de ser rebelde. Como tem gente rebelde? Como tem gente rebelde, é impressionante como tem pessoas rebeldes. Deus abençoa, Deus supre, Deus faz milagres, Deus ajuda, e as pessoas só viram as costas para Deus. Para de ser rebelde com Deus. Larga essa obstinação e rebeldia. Siga Deus, peça para que a sua glória vá à sua frente. Em terceiro e último lugar, exatamente isso. Peça para Deus dirigir, peça ou clame a Deus para ser dirigido sempre pela glória de Deus. Chega para Deus e fala assim: Deus, eu não quero continuar a minha vida se a tua glória não for. Moisés poderia dizer assim: tudo bem, Deus, nós vamos continuar. Ia ser uma confusão, ia ser um caos, eles iam se matar no deserto. Mas Moisés fala assim: Deus, por favor, Senhor, por favor, eu te peço, não permita que a gente seja dirigido por nenhum outro Deus senão a tua glória. Quem é que tem dirigido a tua vida? É o teu carro? É a tua casa? É a tua esposa? É o teu marido? Cuidado, isso aí não vai dirigir a tua vida. É o teu status? É aquilo que você conquistou de influência nos últimos anos? Cuidado, porque se não for a glória de Deus que vai com você, qualquer hora você vai se ver em apuros, sem ninguém, sem direção. Mas Moisés falou: não, a glória de Deus vai com a gente até o fim. Eu quero que a glória de Deus vá com a gente, senão eu não vou subir, Senhor. O Senhor pode me matar aqui, mas eu não vou sair daqui se a tua glória não for comigo. E Deus fala: eu vou com você. E Moisés se levanta, vê a glória de Deus, e ele sai em direção com o povo à terra prometida. Para terminar, eu quero contar uma pequena história. Certa vez tinha um rei, ele era muito famoso numa região.
E muita gente tinha inveja daquele rei, mas ele era muito invejado. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas, mas muitas riquezas mesmo. E ao mesmo tempo, ele era um cara humilde, gentil, querido, bondoso, temente a Deus. Então os caras ficavam loucos. O cara tem tudo isso aqui, e o cara ainda é gente boa. Porque normalmente o cara tem muito e já fica meio balaqueiro. Já acha que está abalando e aí já complica tudo. O cara não, o rei era querido, rico, tinha tudo de bom. E aí um súdito chegou para ele e falou assim, ele estava lá fazendo alguns julgamentos, uma série de coisas, o súdito chegou, rei, dá licença, ele entrou lá na sala, era uma manhã, e ele chegou para o rei e falou assim, rei, eu queria saber o teu segredo. Qual é o teu segredo? O que tu tem de segredo? Eu quero que você me mostre os teus segredos. O rei, muito educado, falou assim, eu vou mostrar o meu segredo para você. Chamou lá os seus subordinados e falou assim, ó, deu uma lamparina para ele, acende a lamparina. Eles acenderam e falaram assim, olha, eu vou te levar nos meus porões e eu quero que você calcule as minhas riquezas. Eu quero que você calcule tudo que eu tenho lá, pode ficar lá dentro o tempo que tu quiser. Leve a lamparina, só tem uma coisa, se você vir com a lamparina apagada, você vai levar 10 chibatadas. O cara saiu, entrou no porão lá e ficou o dia inteiro lá. Ficou, e quando ele volta diante do rei, o pessoal abre as portas, ele chega diante do rei, e o rei fala assim, e aí, como é que foi lá? Ele, foi muito bom, foi muito interessante estar lá. E o rei falou assim, e aí, calculou lá o meu tesouro todo? Ele falou assim, olha, eu olhei até, mas eu não consegui calcular. E o rei falou assim, mas por quê? Não, eu não consegui calcular, sabe por quê? Porque eu fiquei focado em manter a minha lamparina acesa. Eu entrei lá, cuidando da minha lamparina, e saí com a lamparina acesa, e voltei aqui. E ele falou assim, rei, qual é o teu segredo? Eu não consegui descobrir. Sabe o que o rei disse para ele? O meu segredo é exatamente esse. Eu fico tão focado em manter a chama das virtudes que agradam a Deus acesa em minha vida, que não me ocupo em prestar atenção nas coisas que podem corromper o meu coração e apagar a chama da minha alma, trazendo sobre mim o castigo de Deus. Maravilhado, o súdito saiu da presença do rei, disposto a ser como ele. Talvez você está aqui hoje, você tem alguns tesouros, talvez tesouros pessoais, talvez materiais, e a tua lamparina está acesa? A tua chama está acesa ou ela se apagou? Eu quero dizer para você que se ela estiver apagada, qualquer hora vai bater dificuldades na sua vida, porque a vida não consiste em a gente andar e dizer para Deus, se tu não quiser ir, eu vou mesmo e continua o barco, vamos lá. Cuidado, se Deus não for com você, a sua vida vai virar um caos. Pior do que a própria vida virar um caos é a eternidade virar um caos. Porque sem a presença de Deus a gente não entra na eternidade, meu. Não entra. Pode saber tudo, mas não entra. Deus quer que você seja direcionado pela sua glória. E para terminar eu quero ler uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: o homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes de sua cela. Vou ler de novo. O homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes de sua cela. Que Deus te conduza em glória, não na sua glória, mas na glória dEle, para que a sua vida nessa terra seja uma vida que tenha razão, emoção, esperança e sentido. Porque se a glória de Deus for com a gente, a nossa vida vai, não importa o que aconteça, a glória está indo à frente, o nosso Deus está indo à frente. Amém? Que Deus te abençoe e que a glória de Deus possa ir com você sempre, sempre, sempre. Nós vamos orar, vamos falar com Deus e depois nós vamos cantar mais uma música e assim nós vamos despedidos. Não saia dessa porta hoje sem a presença da glória na sua vida. Vá com a glória de Deus à sua frente, não atrás nem ao lado, à sua frente, para que Ele dirija a sua vida e não você. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, às vezes, Pai, a gente está cansado da jornada, dessa jornada de redenção, como o povo de Israel estava cansado. Muitas vezes, Pai, a gente se perde pelo caminho, a gente pensa que podemos ir do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, mas no fundo, a gente percebe que o que dirige as nossas vidas é a Tua glória. E nessa noite eu quero pedir, Pai, conduza o Teu povo em glória.
para que a nossa vida seja apenas um seguir o Senhor, apenas discípulos do Mestre, querendo passar por esse mundo nessa jornada e um dia entrar na eternidade e poder olhar nos teus olhos e dizer: eu vi a face de Deus. Pai amado, cuida de cada um aqui, Pai, cuida de cada um aqui e dirige as nossas vidas com a tua glória. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e que a glória de Deus direcione a sua vida. Fique em pé, nós vamos cantar uma música, depois nós vamos para as nossas casas, guiados por Deus, cheios da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a cura pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Amém. Tenha uma boa semana abençoada por Deus.